Bom dia, turminha do sexto ano. Hoje nós vamos estudar em Geografia as diferentes formas de representação do espaço geográfico. Olha só que legal! Então eu preparei uma aula bem legal para vocês e vocês precisam prestar atenção para que a gente possa aprender esse conteúdo, porque ele é muito bacana, tá bom? Então vamos para a página 85. Por que nós precisamos? Existem, né, diferentes formas de representação do espaço geográfico, tá? A gente estudou que os mapas é uma forma de representação do espaço geográfico passado para o papel, certo? Mas ele não é a única forma de representar o espaço geográfico. Nós vamos estudar que o espaço geográfico também pode ser representado por maquetes, aquelas maquetes que vocês tanto gostam de fazer. Tá? Então, o que são maquetes? Elas são representações de porções pequenas do espaço geográfico. Em uma maquete pode ser representados elementos da natureza, como uma região montanhosa, ou espaços modificados pelo homem, como as construções. Então, nós podemos representar regiões montanhosas, campos e também coisas feitas pelo homem, como as casas, as cidades, tudo isso pode ser representado em maquetes. Então, maquete, ela também ela serve como se fosse uma miniatura dos espaços geográficos, tá bom? Por que elas são usadas, né? Então, elas são utilizadas, né, para construir casas, para construir pontes, escolas. As pessoas que projetam esse tipo de maquete são pessoas que fazem design de interiores, são arquitetos, são engenheiros. Todos esses trabalham com a confecção de maquetes, tá bom? Uma coisa importante também, nós vamos estudar lá na página agora 86, que é sobre o croquis. O que seria o croquis? O croquis, ele é um esboço, ele é um rascunho, um desenho. Sabe aqueles primeiros traços de um desenho feito assim, sem nem muita precisão? Pois é, ele é um croquis. Um croquis é uma espécie de colocar aquelas primeiras ideias no papel, né? Para depois transformar aquele desenho em uma representação aprimorada. Então, aí nós temos o exemplo do livro de vocês, que foi uma sequência, né, das ideias de Leonardo da Vinci, que fez o croquis sobre uma máquina voadora, que mais tarde ele se transformou essa máquina voadora em um helicóptero. Então, ele fez o seu primeiro desenho, olha só, como foi um desenho assim, sem muita precisão, foi um desenho básico das suas ideias, tá? Foi um desenho básico das suas ideias, então ele fez o seu primeiro croquis. Depois, ele já fez um segundo desenho mais aprimorado desse croquis, já fez um desenho já quase em forma de maquete, para que no final a sua obra ficasse assim. Então, ele imagina com o croquis, faz um desenho, colocou as suas observações. Aí, no segundo, ele já fez um aprimoramento desse primeiro desenho dele, para que no terceiro ele já construísse a sua ideia, né? A sua obra. Então, que mais futuramente se tornaria um helicóptero. Então, ele queria criar uma máquina voadora. Então, esse aqui é o croquis. Então, o croquis, ele é um rascunho, é um desenho, tá bom? Aí, na parte da geografia, o croquis também é utilizado. E na geografia, ele é chamado de croquis cartográfico. Como nós usamos o croquis cartográfico? É quando a gente faz aquele mapa da escola, né, das ruas que chegam até a escola ou das ruas que chegam até a nossa casa. Isso se chama croquis cartográfico, tá? E por que ele é cartográfico? Olha só, a vista do croquis cartográfico, ele é uma vista de cima para baixo, ele tem a visão vertical. Já vamos estudar melhor sobre que tipo de visão é essa, tá? Então, o croquis fica mais ou menos dessa forma, ele indica as ruas, o sentido das ruas até a gente chegar a um local. Então, bem aqui nós temos
o local e aí tem as ruas indicando como chegar nesse local. E isso se chama croquis cartográfico, que é o que vocês vão fazer na página 87. Aí na página 87 está dizendo: faça um croquis cartográfico da localização da escola onde você estuda. Então vocês vão fazer a escola no centro, né? E depois vocês vão escrever as ruas e as avenidas principais que levam vocês, da casa de vocês até a escola. Tá bom? Então, assim, eu sei que tem gente que mora muito longe, por isso que é para botar só, é uma representação, gente. Como eu falei, o croquis, ele é um esboço, ele é um rascunho inicial. Mas tem como vocês, quem mora perto da escola vai conseguir fazer com maior facilidade. Quem mora longe vai ter que desenhar as ruas menores, tá? Com a escala menor, tá? Vamos usar a linguagem cartográfica para falar sobre isso. Então, na 87, vocês vão desenhar, tá? Não se demorem muito fazendo esse desenho, porque nós ainda temos muitas tarefas para hoje. Agora, vamos estudar. A gente vai dar uma pulada na página 88, porque vai ser um trabalho que eu vou passar para vocês. E somente quando for a hora do trabalho eu vou explicar. Por isso, vamos passar para a página 89, onde nós vamos estudar sobre a planta, tá bom? Quando que nós usamos a planta? Nós usamos a planta quando precisamos representar uma área restrita, uma área considerada pequena, como uma casa, um bairro ou até mesmo uma cidade, tá bom? Não tem como fazer, gente, a planta do mundo inteiro, e por isso que são áreas consideradas áreas restritas, né? Mas algumas são grandes, ó. Um bairro é uma área grande, uma cidade é uma área grande, tá? E também nós também podemos fazer plantas de casas e apartamentos, e podemos pensar em plantas baixas de um shopping center ou aeroporto em uma folha de papel com um bom nível de detalhes. Aí nós temos algo de um ponto negativo, né, de uma planta. Sabe o que tem na planta? Ela não apresenta a altura do teto, que é a altura que o teto se encontra do piso. Então, as plantas, elas são a vista delas são verticais sempre. Elas possuem riquezas de detalhes, mas a gente não tem como saber qual era a altura do teto dessa casa, qual é a altura do teto desse shopping. Então, vou mostrar para vocês o que seria essa visão vertical da planta, ou seja, a planta com a vista de cima para baixo. Olha só, olha esse rapazinho aí, esse tipo de visão aqui é a visão vertical. Aqui ele só consegue ver o telhado da casa, no caso que a casa está fechada já com o seu telhado. Se não tivesse esse telhado aqui, ele conseguiria ver mais ou menos isso aqui, ó. Só essa visão, ele consegue ter toda a visão dessa casa de uma vista de cima para baixo, tá? Então, a gente consegue ver todos os cômodos, todos os móveis que a casa possui nessa visão vertical. Então, o que é a visão vertical? É a vista de cima para baixo, de cima para baixo, tá, gente? Isso aqui é só uma representação para que vocês entendam o que é visão vertical. Ok? Então, com a visão vertical, nós conseguimos ver todos os detalhes dessa casa, tá bom? E também, ela só tem a visão de duas dimensões, ou seja, ela é bidimensional. O que é bidimensional? Ela só vê a largura e o comprimento, tá? Então, ela não tem como ver objetos em 3D, que é a visão tridimensional. Tá bom? Aí a visão tridimensional é aquela supervisão que a gente tem, a visão de como se fosse a perspectiva mesmo verdadeira, tá? Do ambiente. Tá bem no quadrinho verde, vocês podem fazer uma leitura do que é o 3D. Muitos de vocês já conhecem porque vão no cinema, que é aquela supervisão, que a gente consegue ver tudo com riquezas de detalhes. Na página 90... vocês vão encontrar o que é visão oblíqua. O que é a visão oblíqua? É aquela visão vista meio de cima e meio de lado. E aí, nós temos um ponto negativo em relação à visão oblíqua, tá? Em algumas partes em relação ao ângulo de visão,
não conseguiríamos visualizar alguns móveis da casa. Além disso, se a gente for desenhar a visão oblíqua, passar essa visão oblíqua para o papel, nós não conseguiríamos pegar algumas partes dos móveis. Então, a visão oblíqua é uma visão de cima e também de lado, ó, visão oblíqua. Esse rapazinho, ele tá em cima, mas também tá olhando de lado. Por isso, nós não conseguimos ver com riqueza de detalhes os ambientes dessa casa. Então, nós viríamos mais ou menos assim. Então, se tivesse por acaso a cama aqui, a gente não conseguiria ver algumas coisas, tá bom? Por isso que a visão oblíqua, a visão vertical, que é a visão anterior que a gente estudou, ela é mais utilizada para fazer plantas, tá? Então, vocês vão responder aí na página 90, que tem duas perguntas. Você teria a mesma facilidade em visualizar e desenhar os ambientes na visão oblíqua? Observando isso aqui que eu acabei de explicar para vocês, será que vocês teriam a facilidade de fazer esse desenho aqui na visão oblíqua ou na visão vertical? Na visão vertical? Outra coisa, na cartografia, né, em relação à cartografia, você acredita que seja mais utilizada a visão vertical ou a visão oblíqua? Então, vocês vão tirar as suposições de vocês em relação a esse conteúdo. Vamos prosseguir. Nós vamos pular 91 no momento, mas vocês vão realizar essa atividade também, tá? É para vocês fazerem a planta baixa da sala de aula, mas como a gente não está na sala de aula, vocês vão fazer a planta baixa da sala da casa de vocês. Então, façam um desenho bem bonito e leiam aí os objetos os objetos que vocês vão precisar para fazer essa atividade, tá bom? Então, a planta baixa vai ser da sala da casa de vocês, ok? Aí, vamos estudar aqui, plantas cadastrais. Página 92. Lá na página 92, nós vamos estudar que as plantas cadastrais, elas eram utilizadas para aquelas pessoas que administravam cidades. Para administrar a cidade, para fiscalizar uma cidade, né, o governo precisa conhecer os bairros, conhecer as ruas dessa cidade. E por isso que foram feitas plantas cadastrais, tá? São a representação do espaço urbano, o espaço da cidade, que é feita dessa forma aqui, como está nessa imagem, né? E essas plantas possuem uma escala pequena, porque eles precisam da riqueza de detalhes, que é o nome das ruas. Então, elas vão de 1 para 10 mil a 1 para 20 mil, ou seja, porque eles precisam ler o nome das ruas, para saber, olha, essa área aqui está precisando de pavimentação, está precisando de saneamento básico. Então, isso é chamado de planta cadastrais. Então, o que tem numa planta cadastral? Ela representa a área da cidade ou do bairro, né? Apresenta os quarteirões, o nome das ruas, as avenidas, praças e prédios públicos, tá bom? Então, as plantas possuem uma escala pequena para que se possa ter uma riqueza de detalhes, ok? Elas também são utilizadas em GPS para guiar os usuários do GPS, porque ela vem com o nome das ruas e isso ajuda muito as pessoas a encontrar. Então, nós temos um modelo de planta cadastral de São Paulo de 1895, lá na página 93, que vocês podem estar observando como eram feitas essas plantas cadastrais mais antigas, tá certo? Agora nós vamos estudar também, né, as representações gráficas vistas até aqui. Elas são importantes para ajudar a localização e a orientação de áreas específicas. Nem sempre pode reunir todas as informações como uma só vez, ok? Então, essa organização desses dados de uma população, gente, ela pode ser observada por meio de gráficos e tabelas. Então, vou mostrar alguns tipos de gráficos e tabelas que existem para a gente organizar informações, tá bom? Então, nós temos aqui o exemplo, né, de um gráfico
barras ou colunas. Então, aqui são chamados de barras ou colunas, tá bom? E aí nós temos essa visão do que é um gráfico de barras ou colunas, ok? Nós temos também, vocês anotem embaixo, bem aí na página 94, o nome desses gráficos, tá? Anotem bem aqui embaixo desse aqui, ó, gráfico de barras ou colunas, para vocês não esquecerem, ok? Esse outro tipo aqui é conhecido como gráfico de linhas, tá? Que tem essas linhas aqui, pode ser pintada essa parte de baixo, mas tendo essa linha aqui indicando, olha só, que aqui ele teve uma aprovação, né, do governo estadual. Olha só, aí em janeiro ele começou com uma aprovação baixa, subiu, em abril ele teve uma grande aprovação, depois ele caiu. Esse tipo de gráfico que faz esse tipo de análise é chamado de gráfico de linhas, então anote aí embaixo. E esse aqui é um dos gráficos mais fáceis de vocês memorizarem, que é o gráficos circulares ou gráfico pizza. Tá? No estilo pizza, que ele faz essa organização de forma circular, né? Levando em consideração a porcentagem, né? Então, vamos lá. Tempo gasto no chuveiro, aí sonhando acordado, ele tem quase 50% de pessoas lavando-se. Aí tem aqui a questão dos valores fracionados, né, através da porcentagem. Então, nós temos 3 tipos de gráficos e tabelas que vocês precisam analisar, que é o gráfico de barras ou colunas, o gráfico de linhas, que possui uma linha, pode estar pintada essa parte, e o gráfico pizza ou circulares. E o nosso assunto de hoje é sobre planos de paisagem, tá? Os planos de paisagem, eles são utilizados para auxiliar essa montagem, né, de representações gráficas. Então, ele pode ser feito através de uma fotografia, tá? Então, nós podemos, com os planos de paisagem, nós podemos observar paisagens naturais e culturais. E no caso, essa paisagem aí do livro de vocês, ela é uma paisagem cultural, porque nós temos esse banco aqui, que foi feito pelo homem. Então, ela já foi uma paisagem modificada. E aí, eu vou explicar para vocês o que é planos de paisagem. Tudo depende da visão. Então, no plano de paisagem, nós temos aqui o que é a primeira visão, que é o primeiro plano dela. O que vocês estão vendo? A primeira coisa que dá para a gente observar nessa imagem é o banco. Então, o banco, ele é o primeiro plano dessa paisagem. Aí, nós também, o plano de paisagem, ele é composto também pelo segundo plano da paisagem. O que a gente vê em segundo lugar? Eu estou vendo essa montanha aqui. Então, ela é o segundo plano dessa paisagem. Então, nós temos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro plano dessa paisagem, que está lá no fundo. Ó, a linha de fundo do horizonte é o terceiro plano. Então, o primeiro plano é aquilo que aparece primeiro, o que a gente consegue observar primeiro. O segundo é aquilo que a gente consegue observar em segundo plano. E o terceiro é o elemento que está mais longe da paisagem, que é a linha do horizonte ou a linha do fundo. Então, esse assunto de hoje, gente, ele é muito tranquilo. Dá para vocês fazerem com a maior paciência do mundo, porque esse assunto ele é muito divertido. Então, o dever de casa de vocês é da 95 a 97. E aí vocês vão me enviar a foto pelo Classroom. Lá no Zoom nós vamos corrigir, né, ao vivo, talvez já a página 95 e 96, e vai ficar só a 97 para vocês fazerem em casa, tá bom? Então, no Zoom vamos fazer a correção da 95, 96. Vamos corrigir a 91 e a 87. Então, eu conto com a participação de vocês e até a próxima aula. Beijos!